Meus amigos, esse anime da temporada tá magnífico. Simplesmente um cara se apaixona por uma garota que não fala sua língua e que tem um sotaque muito puxado. E o cara simplesmente não entende nada do que ela fala, porém a garota tem uma amiga que é responsável por traduzir as coisas pro garoto. Mas acontece que essa amiga está apaixonada pelo garoto, o que complica ainda mais a situação. Então já deixa o like para o YouTube entender que vocês estão gostando desse vídeo e um feliz 2025 para vocês. Então sem mais delongas e bora pro recap. Nakamura Teruaki é um garoto que se mudou para a ilha de Okinawa, onde acaba se apaixonando por uma garota que não fala sua língua. Nakamura se mudou para uma escola em Okinawa na primavera. Lá ele gosta de uma garota, porém ela fala uma língua chamada Shinagushi. Ele demonstra estar nervoso ao falar com ela. Ele a cumprimenta dando bom dia, a chamando de Kian. Ao cumprimentá-la, ele acaba mordendo sua língua e acaba ficando ainda mais nervoso. Kian começa a falar com ele, mas a garota usa sua língua nativa, fazendo ele não entender nada. Enquanto ela continua a falar, o garoto começa a pensar que aquele motivo era o único para ele ainda não ter conseguido conversar direito com ela. O idioma da garota era a língua tradicional de Okinawa e estava presente desde a ilha ter sido integrada ao Japão. Kian continua falando e Nakamura ainda não entende nada do que ela está dizendo. E durante aquela conversa, uma garota chamada Riga aparece, explicando que Kian estava falando sobre a chuva que havia dado mais cedo. E ele a agradece por ela o ter ajudado a entender. Ao ver como todos entendiam Kian menos ele, dava um pouco de inveja, pois ele queria poder conversar com a garota sem precisar de outra pessoa. Riga sempre ajudava Nakamura a entender o que Kian falava e as duas eram melhores amigas. Em todas as conversas entre eles, ela acabava traduzindo para Nakamura tudo o que Kian falava e assim era o diálogo entre eles. Como forma de agradecimento por Riga sempre ajudá-la a entender o idioma da ilha, ele compra uma bebida para ela. A garota diz estar sempre disposta para ajudar e o garoto não precisava comprar nada. Enquanto eles bebem juntos, Nakamura comenta o quanto está achando difícil aprender aquela língua, mas Riga só está pensando que não pode dizer a ele que na verdade só está o ajudando com aquilo para ter uma desculpa para conversar com o garoto. Enquanto estão juntos, Kian chega e ela aperta as bochechas de Riga, perguntando por que ela estar tão vermelha daquele jeito. Ao ouvir ela começar a falar, Nakamura já começa a notar o que a garota está falando para poder aprender, mas Riga tampa a boca de sua amiga dizendo que ele não precisava entender aquilo, aliviada por ele não compreender aquela língua. Kian e Nakamura estão caminhando juntos e novamente quando a garota tenta falar alguma coisa, ele não a entende. Ele vê Riga caminhando na frente deles junto com a multidão e a chama, mas assim que ele grita pelo nome da garota, todos da multidão vão até ele querendo saber se o garoto tinha chamado por eles. Além da multidão, moradores também começaram a aparecer pensando terem sido chamados. Mais tarde, já na escola, Kian tenta explicar o que aconteceu e Riga traduz o que a garota havia dito. Acontece que na ilha Okinawa o sobrenome Riga era muito comum. Nakamura acha que o que aconteceu mais cedo era muito parecido com um filme de zumbi, já que todos se rodearam em volta dele querendo saber se estavam sendo chamados. O garoto compara o sobrenome Riga com o sobrenome Tanaka, já que ambos eram comuns, mas na ilha Okinawa os Tanakas eram na verdade muito raros, o que o deixa surpreso. Com tudo aquilo que aconteceu, ele decide tomar mais cuidado quando for chamar Riga para não causar problemas à garota. Ela diz para si mesma que era apenas ele a chamar pelo seu primeiro nome, mas Nakamura acaba escutando e concordando com a garota, fazendo perceber que falou em voz alta. Kian diz que por o sobrenome de Riga ser muito comum, ele deveria usar o primeiro nome dela, Kana, já que também era muito bonito. A garota fica envergonhada por ter seu nome elogiado e alterna o que Kian havia falado, dizendo somente para ele não usar o primeiro nome dela. No final da tarde, enquanto volta da escola, Nakamura vê Kana em sua frente e novamente quase a chama pelo seu sobrenome. Ele acha vergonhoso chamar uma garota pelo seu primeiro nome, mas era a única forma de chamá-la. E no momento em que ele vai chamar por Kana, Kian aparece atrás dele. Nakamura chama Kana por Kana-san, e ao dizer isso, todos em sua volta o olham como aconteceu mais cedo. Durante aquela confusão, uma senhora toca em seu ombro. Ela diz que ele é um rapaz muito romântico, mas ele tinha pronunciado a palavra Kana-san errado, e pede para ele tentar de novo. Acontece que na língua Uchinagushi, Kana-san significava eu te amo, mas o garoto ainda não tinha entendido o que tinha acontecido e continua chamando a garota de Kana-san, a deixando cada vez mais sem jeito e envergonhada. A senhora se aproxima de Kana perguntando por que ela não responde seu namorado. A garota se vira nervosa dizendo que todo mundo havia entendido errado e grita para ele chamar somente de Kana. Em um outro dia ele se depara com uma criança chorando e acha que o garotinho pode estar perdido. Ele tenta falar com o garoto, mas a criança só chora sem deixar Nakamura terminar de falar. Kana e Kian chegam e Kian começa a fazer uma pergunta a ele que novamente não entende nada. Isso faz ele refletir o quão difícil é conversar com a garota que ele gosta. Kana traduz o que Kian havia dito e ela queria saber quem era o garotinho e faz outra pergunta querendo saber se ele estava perdido. Kanamura acha que ele pode ter tropeçado enquanto procurava sua mãe. Kian então se agacha e começa a acalmar o garotinho enquanto repete palavras em sua língua. Ele pergunta a Kana o que Kian está fazendo e ela responde que aquilo se chama Mabuigumi. Na ilha Okinawa se acredita que quando alguém leva um susto, sua alma pode cair de seu corpo e aquelas palavras o atrariam de volta.
A garota havia conseguido acalmar o garotinho, que agora bebia o que Kana havia lhe dado. Mas mesmo assim, ele se levanta chorando, querendo procurar por sua mãe, e novamente Kian o acalma dizendo que a ilha era um lugar pequeno e seria fácil encontrá-la. Ela conta que seus avós diziam que nenhuma palavra pode significar um adeus e que ele iria encontrar a sua mãe. A mãe do garotinho finalmente aparece e ele se vira para Kian dizendo que de tudo que ela falou, ele só conseguia entender metade, a deixando desapontada por aquela geração não entender o Chinaguchi. Ela explica de novo ao garotinho e ela diz que os mais velhos nunca diziam adeus e sim até mais tarde, porque enquanto estiverem em uma ilha irão se ver novamente. Os três voltam a caminhar junto e Kian diz algo que é automaticamente traduzido por Kana. Para a garota, o garotinho não parecia querer ir embora. Ao olhar o que estava em sua frente, o garoto se depara com um touro. O dono do animal pede desculpa pelo susto. O garoto pergunta por que afinal ele estava carregando um touro. Kian explica que nos tempos quentes haviam temporadas de tourada e os touros eram levados às praias para poderem praticar. Nakamura ainda estava assustado com o que aconteceu, ficando sem fôlego. A garota acha que por ele ter levado um grande susto, deveria fazer Mabui-gumi com ele. Mas ele se lembra como ela havia feito aquilo com o garotinho e acha melhor não fazer com ele, mas ela faz de uma forma totalmente diferente de antes, somente batendo nas costas dele, porque a forma de se fazer Mabui-gumi com uma criança era diferente de como se faz com um adulto. Enquanto as garotas se despedem do dono do touro, Nakamura fica sem jeito, pensando nos tapas que Kian havia lhe dado. Na escola, ele está conversando com as pessoas de sua sala. Eles querem saber como é possível que ele nunca tinha provado um prato da ilha chamado Sataandagi. Nakamura diz que parece ser gostoso e gostaria de experimentar. Assim que ele diz isso, todos de sua turma começam a se oferecer para poder lhe fazer aquela comida. O garoto se assusta achando que tinha ficado popular na escola. A garota diz que ele estava sendo alvo do que chamam de ataque Kame-Kame, que era o que acontecia quando os nativos da ilha queriam ser receptivos com os de fora. Kian quer saber se Kana vai participar, já que os Sataandagis dela eram deliciosos, e no dia seguinte, Nagamura ganhou Sataandagis de todos os seus colegas. Kian também havia trazido, todos os feitos por sua avó. Kana queria entregar os que ela fez para ele, mas acaba ficando nervosa demais e acaba não conseguindo. Ela fica desapontada consigo mesma por não ter conseguido, e se tivesse entregado mais cedo seria melhor, já que se misturaria aos outros. Enquanto ela se culpa, Nakamura aparece e ele está preocupado com ela, já que a garota ficou para baixo o dia todo. Ela diz que estava bem, se despedindo enquanto vai. Ela pensa consigo mesma que ele tinha se preocupado com ela, o que a deixa animada. Antes que ela possa ir embora, Kian aparece. Ela pergunta a ele se os Sataandagi da Kana estavam gostosos. Kana vê que se traduzir aquilo pode dar oportunidade para poder entregar a comida, mas antes que traduza, ela acha melhor usar suas próprias palavras e entrega tudo a Nakamura, dizendo que foi ela mesma quem fez. Ele agradece ela e os três começam a comer juntos. Enquanto comem, os alunos de outra sala aparecem trazendo seus Sataandagis. Acontece que as outras salas ficaram sabendo que ele nunca havia comido e assim pessoas de outras escolas e até mesmo de outras cidades começaram a trazer o prato pro garoto. Nakamura se sente muito bem recebido pelos moradores de Okinawa e estava feliz e satisfeito com seu novo lar. E se você chegou até o final, comenta em Team Kana ou Team Kian para eu saber para quem vocês estão torcendo, e já se inscreve e ativa o sininho para você receber a parte 2 e até logo, meu querido.